Tem a primeira questão da empregada, aquela empregada gestante que decidiu tomar a vacina, ela tomou, ela está imunizada, vamos nos critérios aqui que a gente falou, ela está com a imunização completa, mas ela não quer voltar ao trabalho. Ela se recusa a voltar ao trabalho. O que a empresa pode fazer nesse caso? Bom, veja só, é bom a gente deixar claro que, muito embora a empregada gestante ela seja detentora de estabilidade, né, da garantia provisória de emprego, ela não é uma super empregada que está ilesa, imune, blindada contra qualquer coisa, né, contra tudo. Não é bem assim que funciona. A lei, ela, nesse ponto, com todos os problemas que ela tem de redação, que poderia ter sido melhor redigida, a gente nem está discutindo essas coisas aqui, né? Se ela tivesse tudo já por escrito, se o legislador tivesse previsto isso, talvez se a gente tivesse legislação trabalhista redigida por pessoas que trabalham no dia a dia, ali na rotina empresarial, fosse mais fácil. Mas se a empregada ela simplesmente se recusa a retornar, e se ela não dá um justo motivo para esse retorno, ela está cometendo uma falta grave, inclusive nos moldes do artigo 482 da CLT. Lá no 482 da CLT, a gente vai ver as hipóteses de falta grave, né, que geram a possibilidade de justa causa, e uma dessas hipóteses é a indisciplina, que é diferente da insubordinação. O que seria a indisciplina? Prevista lá no 482, a linha, deixa eu ver aqui, H, certo? 482, a linha H de Humberto, indisciplina. A indisciplina é o descumprimento de regras gerais direcionadas a todos os empregados. Essas regras podem vir por parte do empregador ou por parte da legislação também, de uma convenção coletiva, de um acordo coletivo de trabalho, de uma lei federal e assim por diante. Então, se a empregada simplesmente se recusa a retornar, ela está assumindo o risco de quê? De levar a falta, né? A lei diz que ela tem que retornar, é um dever, o termo é deverá retornar. Ela não apresenta nenhum justo motivo para o seu não retorno. O que é que o empregador deve fazer? Colocar falta. E se aplica a falta, vocês do DP sabem mais do que eu, desconta o dia e desconta o DSR. E aí, professor, e ela vai ficar levando falta? E a gente sabe que se o empregado ele começa a levar falta, a partir daí a jurisprudência do TST já é pacífica, tranquila, a gente já poderia caracterizar o que? Uma desídia, que é aquele empregado relapso, que falta muito, né, que é preguiçoso, não estou dizendo que é o caso, que não tem compromisso com a prestação do seu serviço. Então, o empregador deve ficar atento duplamente. Primeiro, porque nem essa empregada pode se recusar injustificadamente ao retorno, a não ser que ela tenha, de fato, um motivo, principalmente de saúde, para não retornar, certo? E, em segundo lugar, pelo fato dela de ter estabilidade. Então, aí, os profissionais da contabilidade, do empregador, devem redobrar os cuidados, certo? Se documentar, a saber, inclusive, como conversar com essa empregada, seja por e-mail, pelo WhatsApp, porque tudo isso, se transforma numa justa causa no futuro, vai ser utilizado como prova aí, e a prova precisa ser bem produzida, né? Deve ser bem produzida. Então, tem que ter muito cuidado. Não é simplesmente assim, a empregada disse que não vai voltar, eu vou mandar embora por justa causa. Gente, a justa causa é a forma mais traumática, é a última saída que se deve utilizar no contrato de trabalho. Pode ter certeza que, num caso desse, na maioria, eu diria que na esmagadora maioria dos casos, se o empregador começa a descontar do salário, boa parte dessas empregadas que se recusaram injustificadamente, elas vão retornar, porque quando o dinheiro deixa de entrar, a conta não fecha, o negócio, né? Fica mais complicado. E aí o empregador ele tem que seguir esse passo a passo, Luciano. Desconta, se ela continua faltando, aplica uma advertência, manda uma notificaçãozinha para retorno ao trabalho. Se ela continua faltando, aplica uma suspensão. Se ela continua faltando, aí sim, talvez lá na frente, uma justa causa. Que ele não pode chegar no outro dia aplicar uma justa causa. E descontar toda essa fúria, que a gente sabe que muita gente está chateada e com raiva, pelo simples fato da empregada dizer, eu vou pensar se vou voltar no outro dia, já chegar a cartinha de justa causa, né, na casa dela. Não pode ser assim.
tem que ir produzindo a boa-fé, produzindo documento, porque essa documentação vai ser utilizada uma hora ou outra. Muito bem. E aí tem uma muito parecida. A pergunta que eu fiz foi para a empregada que já está imunizada e não quer voltar. E tem também o inverso. Tem aquela empregada que não tomou vacina, né, optou por não tomar vacina e também não quer voltar ao trabalho. E eu vi até umas perguntas mais específicas, né, dizendo que a empregada também não optou por tomar a vacina porque é uma recomendação médica, né, é uma recomendação que ela teve lá, do médico que está acompanhando ela, de ela não tomar a vacina. Nesse Sim. caso, pode ser aplicado isso também? Bom, então vamos por partes, né? Se a empregada nem se vacinou, nem quer retornar ao trabalho, não vejo motivo pelo qual o empregador mantenha essa empregada nos seus quadros. E é um contrato de trabalho, não são férias, né? As férias são só 30 dias por ano. A lei, ela já dá uma saída para as empregadas que não se vacinaram. E que saída é essa? É que essa empregada, mediante o exercício de legítima opção individual, certo? Vamos aqui destrinchar essa parte e depois eu respondo a sua segunda pergunta. Uma opção individual pela não vacinação, ela apresente um termo de responsabilidade. E o que é que esse termo de responsabilidade significa? De acordo com a própria lei, que ela se compromete a cumprir todas as medidas preventivas adotadas pelo empregador. Tá? Então, se a empregada não quer retornar ao serviço, beleza, de acordo com a lei, é um direito dela. Muito embora eu aposte que esse artigo, esse inciso, vai ser declarado inconstitucional pelo Supremo ou pelos juízes do trabalho a partir de amanhã, se for o caso já. Mas a gente não está falando disso agora. A gente tem que trabalhar com o que existe, né? Até que o judiciário se pronuncie, as leis presumem-se constitucionais, o empregador deve cumprir. Então, essa empregada, ela pode sim não se vacinar, desde que ela apresente esse termo. Professor, mas ela nem apresentou o termo e nem quer retornar, o que é que eu faço? Aí você vai ter que lançar falta, desconta do salário. Posso reconhecer abandono? Essa pergunta sempre aparece, viu? Já apareceu muito hoje. Posso dizer que ela abandonou o emprego? Não. Não é possível dispensa por justa causa na modalidade de abandono de emprego. Por quê? Porque o abandono de emprego, de acordo aí com a doutrina, né, e a jurisprudência trabalhista, exige dois requisitos. Um elemento objetivo e um subjetivo. O que é isso? O elemento objetivo, falta de pelo menos 30 dias consecutivos, e o subjetivo é o intuito de abandonar o emprego. Ela pode até ter as 30 faltas, mas a gente não pode afirmar que essa empregada gestante tinha a intenção de abandonar o seu posto de trabalho. Então, essa modalidade de abandono de emprego, ela deve ser afastada. Se for aplicar uma justa causa, dentro dos modos que a gente já comentou, com todo esse cuidado, mandando sempre para o setor jurídico, se tiver, o DP não deve abraçar essa responsabilidade, porque já envolve muita coisa legal, muita legislação, entendimento de tribunais, sempre seguindo esse passo a passo, a advertência, uma suspensão, descontar do salário, documentar tudo, tá? Agora, professor, se ela não volta por recomendação médica, se o médico disse que ela não pode se vacinar, eu acho que foi essa a sua pergunta, né? Foi essa a pergunta. Se ela não pode se vacinar, o que é que a gente faz? Aí o empregador ele deve encaminhar essa funcionária para o médico conveniado da empresa, o que faz os periódicos, os admissionais, os demissionais, para que ela seja avaliada também aí por esse médico, para ter uma segunda opinião, certo? E aí, se ela não pode retornar, cabe a esse empregador utilizar aquelas outras hipóteses, teletrabalho, home office, mudar de função, e assim sucessivamente. Há quem diga aí que o INSS teria que arcar com esse salário maternidade, mas esse dispositivo que o INSS arcaria foi vetado pelo presidente da República. Isso é até um ponto que ninguém está falando aí nas lives que eu já acompanhei. A lei toda, ela não foi sancionada nem publicada na sua integralidade. Nós tivemos três partes, 2 parágrafos de um inciso que foram vetados, principalmente a parte do INSS arcar com o salário maternidade de quem não podia retornar por recomendação médica, por exemplo, certo? Ou porque não tinha se vacinado. O que é que vai acontecer? Essa parte que foi vetada é devolvida
para o Poder Legislativo, para o Congresso Nacional, eles vão definir se mantém o veto do presidente ou não. Ou seja, nos próximos dias, a gente pode ter novas alterações nessa lei aqui. Por isso que é importante ficar de olho. Isso aqui, Luciana, só reforça o que eu tenho dito. Não adianta ser igual a peru de Natal, morrer de véspera. Anteontem estava uma loucura maior do mundo, o presidente sancionou por fazendo postagem, live, dizendo que o INSS ia assumir. Chegou no Diário Oficial da União, o presidente vetou 3 dispositivos da lei, os principais que as pessoas estavam interessadas, que era o INSS assumir a conta, né? Então, só vale quando está no Diário Oficial, pessoal. Tem que esperar a publicação, tem que esperar nascer a lei, já que a gente está falando de empregada gestante aqui.